Assim como eu já te disse em alguns dos vídeos lá atrás, vários educadores financeiros vivem dizendo para você não pagar a dívida ou deixar de pagar algumas dívidas para resolver seu problema financeiro. Mas algum deles já te explicou exatamente, detalhadamente por que fazer isso? Por que tomar uma decisão tão difícil, tão cruel, tão contra-intuitivo? Pois é justamente isso que eu vou fazer hoje. Vou te explicar por que você não deve pagar a dívida, quando isso deve acontecer e quais os planos atrás disso. Fica ligado! Olá, guerreiras e guerreiros, sejam muito bem-vindos! Eu sou Edu Mendes e esse é o Pague à Vista, um canal que foi feito para deixar você sorrindo e sobrando nas finanças e que nem o Covid segura. E estou dizendo isso porque as pessoas que estão assistindo isso ainda na época de pandemia, estamos aqui em março de 2020, devem ter visto meus últimos stories que eu estou afastado, isolado dentro da minha própria casa, pois estou com sintomas de Covid. Embora eu tenha passado alguns perrengues nesse final de semana, eu só posso fazer o exame na terça-feira, quando dá ali o terceiro para o quarto dia, mas isso não vai impedir de que eu mesmo, isolado em meu quarto, e é por isso que o cenário está um pouco diferente, deixe de passar para você conhecimentos importantes sobre finanças, principalmente porque é nessa pandemia que a gente mais precisa desses ensinamentos. Sem bromeixo, então, vamos falar um pouquinho sobre por que às vezes nós não devemos pagar alguma dívida. E para que fique mais fácil você entender o porquê disso tudo aqui, agora eu vou passar um trechinho de um vídeo do canal que chama Incrível sobre afogamento. Saca só. Duas maneiras de se salvar em um afogamento. Isso seria: não entre em pânico. Surpreendentemente, quando uma pessoa está se afogando, ela precisa lutar, não com a água, mas com seus instintos. O problema é que, quando a pessoa sente que não está no controle da situação, começa a se debater o máximo possível. E ao entrar em pânico, submerge ainda mais. Como resultado, ela fica exausta rapidamente e não consegue se manter na superfície por tempo suficiente para esperar por ajuda. O pânico é o que precisa evitar de todas as maneiras, já que é a causa mais comum de afogamento. Não pare de respirar. Vamos assumir que você conseguiu superar o pânico e está no caminho certo para respirar normalmente. Agora é hora de economizar energia para que possa esperar a ajuda chegar. Se você gostou, eu vou deixar o link desse vídeo aqui nas descrições para que você possa acessar e assistir. Afinal de contas, esse vídeo não é meu, é do canal Incrível. Você reparou que a principal coisa que você deve fazer para se salvar de um afogamento é lutar contra os seus instintos? E isso tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Não pagar as dívidas quando você está cheio de dívidas pode parecer uma coisa contra-intuitiva e realmente é. Afinal de contas, se a gente está devendo, nós queremos pagar e acertar tudo o mais rápido possível. Acontece que algumas coisas que nós temos que fazer na vida como um todo podem parecer meio óbvias, mas se alguém não nos lembrar, não nos avisar, pode ser que nós deixamos de fazer, muitas vezes pelo quê? Pelo desespero, como a gente viu lá no vídeo. Uma das coisas que a gente viu lá é o quê? Para você se manter flutuando, você deve o quê? Manter o seu pulmão cheio de ar o maior tempo possível. Parece óbvio, né? Só que óbvio também é você estar no meio do mar e alguém te disser para salva energia, guarda um pouquinho de energia, não fica balançando igual doido, porque senão você daqui a pouco não vai ter condições nem de conseguir nadar, nem de se conseguir manter boiando até a ajuda chegar. Óbvio também, né? Mas será que é isso que as pessoas fazem? Ou será que as pessoas ficam gritando, ou seja, esvaziando os pulmões, ficam mexendo o tempo inteiro em vez de buscar boiar? E nessa que mexe para cá e para lá, ficam gastando energia até se afogar. Como foi apresentado no vídeo, são essas coisas simples que podem salvar a vida de muitas e muitas pessoas. Na vida financeira, para quem tem dívidas, é muito parecido, praticamente igual. Para você que está se afogando nas dívidas, a primeira coisa é também manter a calma. Os nossos instintos tendem a nos dar ideias muito malucas e muito mirabolantes para resolver esses problemas, que na maioria das vezes não dá certo. Uma vez que você está centrado nisso, você começa a enxergar a luz no fim do túnel. E é a partir daí que você entende que antes de tentar ser salvo, antes de pagar as suas dívidas, você deve ter o quê? Um fôlego. Você deve manter o ar nos seus pulmões. Você deve manter a sua energia para conseguir caminhar e aí sim vencer obstáculos a obstáculos. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. O caso mais comum das pessoas que costumam ter dívidas, obviamente, naturalmente, são aquelas pessoas que gastam mais do que ganham. Ou em determinado momento teve um gasto muito alto, muito mais alto do que ganha hoje, e as parcelas, ou um ou outro gasto, e as parcelas hoje consomem boa parte da renda. Então, embora hoje
ela ganhe mais do que os seus gastos mensais, né? De modo que ela, se ela não tivesse dívidas, parcelas, ela poderia ter uma vida confortável. Não, ela gasta boa parte dessa renda pagando essas dívidas. Ou seja, como a soma das despesas mais as dívidas é maior do que a renda, acaba ficando um pequeno montante negativo todo mês. Normalmente, para a maioria das famílias brasileiras, esse montante não é tão grande, mas ele vai se acumulando. Vou dar um exemplo aqui. Se as suas despesas mais as suas dívidas forem, por exemplo, totalizarem R$3.000 e a sua renda for de R$2.800, significa que você está com um valor aí negativo de, vou botar aqui para ficar fácil, menos R$200 por mês. Acontece que a maioria dos brasileiros, quando chega nesse estágio, onde que tem um valor ali mais ou menos que fica negativo todo mês, eles conseguem se equilibrar. Ou seja, esse valor nem diminui, porque eles não realizam ajustes no dia a dia, não negociam dívida e etc., mas também não aumenta. Porque eles sabem que se começar a continuar gastando muito, esse número vai chegar uma hora que eles não vão ter mais controle nenhum. O que eles fazem normalmente? E quando eu digo eles, eu digo nós brasileiros, porque eu também já passei por isso. Então o que a maioria dos brasileiros faz, como já teve até umas trends aí no TikTok, eu deixo de pagar, por exemplo, se vamos supor que chegou nisso aqui em abril, aqui são os meses, tá, pessoal? Então aqui em abril fiquei menos 200 negativo. Eu falo, opa, esse menos 200 uso no cheque especial, tal, vai vir pra cá em maio, e aí em maio, não, maio agora não vai dar para usar o cheque especial, paguei o cheque especial agora, já tá o quê? Menos 400, porque é os 200 de abril e os 200 de maio. Então menos 400 eu vou ter que deixar de fazer o quê? Pagar a conta de luz. Tá tudo bem. Eu sei que preciso de 90 dias para ser despejado, então eu deixo de pagar a conta de luz aqui, deixo de pagar a conta de luz aqui, chega aqui, apertou, o que eu faço? Pago a conta de luz, que estava atrasada, lembrando que os menos 200 está se acumulando. E chego com o salário e aqui eu faço o quê? Agora não vai dar para pagar o quê? A conta de água ou a escola das crianças. E aí eu fico 2 meses ainda acumulando sem pagar a conta de água ou a escola das crianças, porque eu sei que não vai cortar água. E aí quando chega lá para agosto, setembro, eu recebo a metade do meu 13º. O que eu faço com essa metade do 13º? Eu quito a dívida e fico zerado. Chega aqui, ajusto minha vida? Não. Chega aqui em outubro, estou menos 200 de novo. Aqui em novembro, menos 200 de novo. E aqui em dezembro eu estou menos 200? Não, aqui tem Natal, tem festas, aqui o negativo é para menos 500. Então aqui eu já estou menos 900, sem problema. Eu quito com a minha outra metade do 13º e eu sei que aqui em janeiro, fevereiro estou para receber as férias. Então aqui, além de eu pagar essa dívida, eu ainda junto uma graninha para curtir o carnaval aqui em fevereiro e março. E quando chega março, abril, começa tudo de novo. Isso é só um exemplo, não é bem exatamente assim, mas a gente sabe que diversos brasileiros sabem que vão receber uma graninha ali pra frente e acabam empurrando, escolhendo aquela roleta das contas que serão pagas. E agora que boleto que eu vou pagar? Faz aquele sorteio, né? E vai jogando pra frente porque sabe que daqui a pouco vai receber uma graninha a mais. Ou a parcela da geladeira vai deixar de ser paga, vai ser quitada, a geladeira vai ser quitada, a parcela vai sair e a gente sabe que vai sobrar um dinheirinho e assim vai acumulando. E o brasileiro tem a mania de fazer isso e passa anos dessa forma sem se ligar que ele está perdendo uma puta de uma oportunidade para pagar a todas as suas dívidas e enriquecer de verdade. Tá bom, mas e se não tiver a previsão de receber esse dinheiro? Ou se o negativo acumulado mês a mês for tão grande que mesmo recebendo esses dinheiros aqui a mais, não seja possível quitar, zerar e continuar acumulando essas dívidas, criando. É o que acontece com a maioria do quê? Dos autônomos. Por isso que é um perigo os autônomos quando eles ficam um pouquinho negativo todo mês, porque isso vai se acumulando e os autônomos, a menos que ralem pra caramba, nem sempre vão conseguir receber aquele dinheiro extra. E esse momento chega quando você percebe que você não tem mais contas para jogar para frente, se você já está no 3º mês sem pagar a conta de água, 3º mês sem pagar a conta de luz, 3º mês sem pagar o aluguel, 3º mês sem pagar a escola das crianças e você não tem menor expectativa de receber mais dinheiro. É quando você sabe que o dinheiro que você está recebendo é o suficiente para pagar o seu aluguel e para você comer, por exemplo, para você
simplesmente terem acesso à água ou o básico do básico. E que a qualquer momento você pode receber aquela notificação ou de despejo ou de corte de energia, e aí você não sabe nem mais elencar o que é prioridade e o que não é, porque o dinheiro está faltando. E é nesse momento que diversas famílias brasileiras, aí sim, recorrem a vídeos no YouTube, a aulas, a canais como esse, a e-books, por exemplo, para tentar entender o que está acontecendo e como sair da dificuldade. Tá tudo bem, não tem problema, é isso mesmo, estamos aqui para isso. Mas é um tipo de coisa que poderia ter sido evitado lá longe. E o mais importante, o que eu vou ensinar aqui nessa aula de hoje é para que você não só resolva esse seu problema agora, como também jamais passe por isso de novo. E para dar um exemplo desse momento de desespero, de pânico, quando você percebe que o dinheiro já quase não está dando para comprar comida, que você percebe que você está pagando diversas parcelas de empréstimos, fica pagando juros exorbitantes do cheque especial, você ainda tem o seu aluguel, a conta de água, a conta de luz, você tem diversas parcelas, que eu dei aquele exemplo lá, se você comprou uma geladeira, um fogão, uma cama, seja o que for, às vezes utensílios para casa, onde a gente vai acumulando aquelas parcelas, você percebe que tem várias parcelas pequenininhas que no final somam algo muito maior na sua renda mensal. Você está muitas vezes devendo dinheiro para amigos ou para a família, então isso acontece também, a gente sabe, acontece bastante. Cartão de crédito, quantas parcelas, quantas renegociações, refinanciamentos, pagamentos de mínimo e depois os juros crescem cada vez mais. E você tem gastos, por exemplo, que não pode deixar de pagar, como por exemplo, a escola das crianças. Para que nós possamos entender de fato, visualizar o que está acontecendo, vamos imaginar que temos uma renda de R$ 2.800 e que, deixando acumulado todas essas dívidas, chegou ao ponto de essas dívidas estarem em R$ 3.500. Vamos supor que isso tudo aqui, todas essas parcelas somadas estejam em torno de R$ 3.500 e você ganha apenas R$ 2.800. E aí, Edu, o que eu faço? Lembra lá a primeira coisa? Manter a calma. Nem sempre as melhores atitudes são intuitivas. Ah, Edu, muito simples, então eu deixo de pagar algumas coisas até igualar 2.800 e tá tudo bem, espero vencer, espero caducar. Não, não é bem assim. Por isso que eu estou gravando esse vídeo de hoje, porque é importante você entender a estratégia por trás disso daqui, para que você simplesmente não deixe de pagar algumas coisas e caia em alguns erros e alguns pecados mortais. All I'm offering is the truth, nothing more. Mas sim, o objetivo de deixar de pagar algumas coisas é que ele inicialmente se adeque à sua renda. Mas isso é apenas o segundo passo. O primeiro passo, agora financeiramente falando, além de manter a calma, além de respirar, o primeiro passo é checar os seus gastos mensais. Então, nós temos aqui água, luz, aluguel, escola, coloquei, mas, por exemplo, alimentos. Horrível isso daqui, mas é isso aí. Alimentos, que outros gastos supérfluos na sua casa? O que mais na sua casa que você está gastando e que você poderia realizar ajustes? Pessoal, isso é muito importante agora, não é cortar, não é sair cortando as coisas, porque isso abala o psicológico e com o decorrer do tempo isso tende a não funcionar, já gravei diversos vídeos falando sobre isso. O importante, sim, é que se você está numa situação financeira difícil, endividado, você precisa retornar ao equilíbrio. E para isso você deve também buscar realizar ajustes no seu cotidiano, na sua vida, no seu dia a dia. Pequenos ajustes, você vai fazer ajustes 2 vezes. A primeira é essa, onde você vai fazer esses ajustes mínimos. Simplesmente olhar para casa e falar assim, onde é que a gente pode reduzir sem afetar a nossa qualidade de vida. Vamos supor então que com esses ajustes... Ah, Edu, eu olhei tudo aqui na minha casa, a gente já vive no mínimo porque a gente já estava muito endividado, não dá para fazer ajuste. Ok, tá tudo bem, é isso aí. Agora, vamos imaginar que essa pessoa conseguiu fazer alguns ajustes, né? E que ela reduziu os gastos dela para R$ 3.400. E aí, Edu, ainda estou R$ 400 diferente. E agora, eu vou simplesmente deixar de pagar as dívidas, deixar de pagar R$ 400 por mês de dívidas para que eu alcance os 2.800? Não, porque de nada vai adiantar se você simplesmente equilibrar os dois. Se você fizer isso, a tendência é que com o decorrer do tempo você acumule ainda mais dívidas. E eu vou explicar isso no vídeo de hoje. Então, na realidade, você vai eliminar algumas dívidas, deixar de pagar algumas dívidas, até que fique
Eu falo aqui em torno de 20% abaixo, tem que sobrar 20% da sua renda, mas aí é de cada um. Pode ser que você consiga somente sobrar 10, somente sobrar 5, pode ser que você decida, não, eu quero fazer isso para que sobre 30%, tá tudo bem. Vamos supor então que essa pessoa, ela conseguiu, por exemplo, ela chamou os amigos, a família e falou assim, olha, queridos amigos, querida família, será que dá para dar um tempo, um ano aí, será que você consegue segurar? Ou reduzir as parcelas? Estou pagando R$100 por mês, será que eu posso pagar somente R$50 por mês para que eu diminua a minha carga? Eu estou com problemas financeiros e estou buscando me equilibrar, estou montando um plano. E aí vem um super detalhe importante, qualquer tipo de negociação com amigos, com credores, com loja, com banco, qualquer coisa, é muito mais eficaz se você informar que você está com um plano, está seguindo um plano. É muito melhor você dizer, olha, eu estou com problemas financeiros, estou um pouco desequilibrado, estou seguindo um plano para me reequilibrar, para crescer e futuramente eu gostaria, de pagar todas as minhas dívidas com juros da forma mais correta possível, mas agora eu preciso ganhar este fôlego, eu preciso encher o pulmão de ar para que eu consiga realmente me reorganizar e crescer na vida financeira. Isso funciona muito mais do que você simplesmente chegar lá e falar assim, olha, dá para reduzir a parcela? Olha, eu vou te pagar agora não, vou passar uns 6 meses sem te pagar. Não vai dar muito certo, né? Ninguém gosta disso. Então suponhamos que você então negociou com os amigos, aí resolveu lá a parcela da geladeira, parcela de alguma coisa lá das Casas Bahia, da C&A, etc. Você sabe que essas empresas elas não vão buscar em sua casa, né? não vai haver penhora, você simplesmente vai deixar de pagar. Alguns empréstimos que você fez também, um banco, enfim. Você escolheu aqueles cujo valor da parcela é interessante para você chegar e também num nível de chatice. Se você tem aquele credor que é muito chato e que vai tirar a sua paz se você deixar de pagar, ele sim se torna uma prioridade, mesmo que a parcela dele seja interessante. Então é isso. E obviamente, você vai, da primeira coisa que você vai deixar de pagar é seu cheque especial. Edu, mas eu vou deixar de pagar meu cheque especial, eu vou deixar de pagar empréstimos, parcelas, eles vão sujar o meu nome. Sim, eles vão sujar o seu nome. Na realidade, eles vão colocar seu CPF no Serviço de Proteção ao Crédito. Proteção contra quem? Proteção contra você. Afinal de contas, para que você quer ter crédito se você não está conseguindo nem pagar as suas contas? Então, leve isso como uma coisa boa. Ah, Edu, meu nome tá sujo. Vai limpar. E não vai ser só em 5 anos, não. Se você seguir o que eu estou explicando aqui, muito antes, provavelmente, você vai estar conseguindo quitar todas as suas dívidas. Então, depois de fazer todos esses ajustes, vamos supor então que você chegou aqui a 2.500, isso aí, você eliminou R$1.000 de parcela. Edu, mas dá para liberar isso tudo? Parece muita coisa. Realmente parece muita coisa você eliminar R$1.000 de parcela. Agora, imagina se eu te dissesse que para eliminar esses R$1.000 você teria que simplesmente sair vendendo um monte de coisa na sua casa, mudar completamente sua qualidade de vida, parar de fazer passeios, parar de ter internet em casa, TV por assinatura, sair cortando todo o lazer da sua casa para você conseguir ter esses 1.000, que é o suficiente aqui que eu estou propondo. Não dá certo. E é isso mais um dos motivos pelos quais deixar de pagar algumas dívidas, como é o tema dessa aula de hoje, é super importante, porque você nunca vai conseguir fazer isso daqui, nunca vai conseguir chegar nesse nível aqui. Se você chegou nesse nível, parabéns, você alcançou o seu S2 em 3. Isso se você conseguiu chegar nisso em apenas 3 meses. Mas o S2 é exatamente isso, sorrindo e sobrando. Por quê? Você será capaz de pagar todas as suas despesas, provavelmente não algumas dívidas, mas isso é natural, mas vai sobrar um pouco de dinheiro todos os meses para que você se recupere financeiramente. E agora, Edu, o que eu faço com esses R$300? Como que isso daqui vai me ajudar? A primeira coisa que você deve prestar muita atenção é para um alerta vermelho. Por quê? A tendência das pessoas que têm algum tipo de dificuldade financeira, quando elas percebem que está sobrando R$300, é o quê? Elas pegarem esses R$300 e devolverem para os seus gastos. Ah, tá sobrando R$300. Vou gastar mais um pouquinho aqui hoje, vou fazer um negócio diferente, vou gastar... O que custa? R$100 a mais nesse final de semana, tá sobrando 300 mesmo. De qualquer forma vai sobrar 200 e eu sigo o plano lá somente com 200. Então, cuidado, não façam isso. Você já está deixando de pagar algumas dívidas que são suas. Aquelas dívidas você deixar de pagar não significa que elas deixam de existir. Você deve aquilo para os seus credores e você vai pagar, você deve pagar.
Então é uma falta de respeito você deixar de pagá-las sem ter um plano ou sem seguir o plano. Então, muita atenção. Esse dinheiro que está sobrando aqui é sua estratégia para quitar todas as dívidas que você assumiu sozinho, sua conta e responsabilidade. Sim, o que eu faço que me define. Dado esse aviso, vamos descobrir então o que nós vamos fazer com esses R$300. Esses R$300 serão divididos em dois, ou seja, o fundo de reserva e o fundo de dívidas. O fundo de reserva, já expliquei diversas vezes, é o que? Para evitar que você faça novas dívidas. Então, se você mesmo estiver sobrando algum dinheiro e daqui 5 meses acontecer um problema e você precisar sacar R$1.000 e você não tiver esse dinheiro guardado, você vai ter que criar uma nova dívida. Se você criar uma nova dívida, você vai ter parcelas, esse valor aqui vai subir, você não vai guardar mais R$300 por mês e a estratégia foi toda por água abaixo. Já o fundo de dívidas é justamente a sua estratégia para quitar todas as suas dívidas. Então você vai acumular um pouquinho de dinheiro aqui todos os meses até atingir um montante que seja capaz de quitar por completo alguma dívida. Então nesse exemplo aqui, vamos supor que dos 300 a gente coloque 150 aqui, 150 aqui, certo? E vamos supor que uma daquelas dívidas, elas pode ser, o ideal é que seja uma daquelas que você ainda está pagando e não uma daquelas que você deixou de pagar. Pois, quando você pagar uma cujas parcelas você ainda está pagando e você quitar essa dívida, naturalmente aquela parcela vai embora do seu custo mensal e esse número sobe. Esse número subindo, esses números também vão subindo e a próxima dívida será quitada mais rapidamente. Não entendeu? Eu explico. Vamos supor que você acumulou durante 6 meses o valor de R$150 no seu fundo de dívidas. Isso significa que após o 6º mês você juntou R$900. Acontece que esse valor é o suficiente, neste exemplo que eu estou dando, para quitar de uma vez por todas aquele crediário daquela geladeira que você tinha comprado há um tempo atrás. Ou seja, quando você resolve pegar esses R$900 para quitar a geladeira, veja o que acontece. Os seus gastos eram de R$2.500. Só que desses R$2.500, R$200 era, por exemplo, o crediário que você pagava todo mês da geladeira. Mas você pegou os R$900 e quitou a geladeira. Ou seja, no mês seguinte não tem mais esses R$200 de parcela, então os seus gastos passaram a ser R$2.300 por mês. Ou seja, se a sua renda permanece R$2.800, os seus gastos desceram para R$2.300, a sua sobra agora é de R$500. Ou seja, em vez de você colocar 150 no fundo de reserva e 150 no fundo de dívidas, você agora pode colocar 250 em cada. Ora, isso significa que você vai conseguir juntar R$100 a mais por mês. Então aqui, neste exemplo, o que vai se tornar? Como vocês podem ver, R$1.500. Então, em vez de juntar 900 em 6 meses, você vai estar juntando R$1.500. Isso sem contar que o seu fundo de reserva também vai crescer mais rápido. E isso significa que a próxima dívida a ser quitada será paga muito mais rapidamente, porque você estará juntando dinheiro mais rapidamente. Isso significa também que depois que você quitar a próxima dívida, o quanto você vai juntar por mês vai crescer de novo e a próxima dívida também será paga de forma mais rápida. E aí nisso você cria essa bola de neve fantástica positiva em que a cada dívida paga, a próxima chega mais rápido e antes do que você esperar, você vai estar quitando todas as suas dívidas. Lembrando que assim que você terminar de pagar as suas dívidas, que eu chamei aqui de dívidas atuais, ou seja, aquelas que você se manteve pagando, assim que acabar com todas elas, não se esqueça de ir para as dívidas postergadas, ou seja, aquelas que você deixou para pagar em outro momento lá na frente. Afinal de contas, devemos honrar todos os compromissos que nós assumimos. Edu, essas dívidas que eu deixei pra pagar pra frente, elas vão estar com juros absurdos. Cheque especial, então, eu tava devendo R$1.000 de cheque especial, já tá em 11 mil. Isso é natural. E é por isso que você vai fazer o quê? Sempre negociar. Todas. E olha só. Opa. E olha só. E não é negociar somente essas não, tá bom?
Quando você for quitar essa, você também vai negociar. Não aceite simplesmente, eu quero adiantar o pagamento, eu parcelei em 12 vezes, quero adiantar para pagar em 6 meses e por conta disso você não vai ter nenhum desconto. Negocie, use ao máximo toda a sua capacidade, habilidade, cara de pau para negociar. Afinal de contas, é o dinheiro suado do seu bolso. Nessas aqui, então, nem se fala. Importantíssimo negociar. E se o banco, o empréstimo, se fizer de difícil e não ceder a sua negociação, espera. Meu nome vai ficar sujo. Não tem problema, você já sobreviveu isso. Até você quitar isso tudo aqui, você já está acostumado com isso. Você ainda está sendo protegido de si mesmo no serviço de proteção ao crédito. Então, se eles se fizerem de muito difícil, espera. A hora que estiver chegando próximo ali dos 5 anos onde a dívida caduca, eles estarão totalmente desesperados para que você pague as suas dívidas, porque eles sabem que a maioria das pessoas, depois que caduca, entre aspas, depois que passa os 5 anos, essas pessoas tendem a não pagar as dívidas, afinal de contas não tem mais nenhuma ameaça, o CPF não fica restrito, nem nada disso. Agora vai lembrar, mesmo que passe os 5 anos, a dívida ainda permanece, tá? Você ainda está devendo, seja o que for, o banco, etc. A única coisa que acontece é que esses órgãos são obrigados a tirar o seu CPF do Serviço de Proteção ao Crédito. E mesmo se não fosse, você é uma pessoa correta, você sabe lidar com o dinheiro e você iria quitar a sua dívida de toda forma. Só aproveite o último aninho ali e com certeza eles estarão mais abertos à negociação. E é por isso que às vezes nós temos que deixar de pagar algumas dívidas para conseguir ganhar um fôlego financeiro, para sair desse afogamento que muitas vezes as dívidas nos levam. Isso não é intuitivo, mas muitas das vezes é necessário. Se você conseguir fazer isso sem precisar deixar de pagar alguma dívida, melhor ainda, lembrando de não sair cortando um monte de coisas boas, um monte de lazer na sua casa, porque isso não faz bem para a cabeça e no final das contas você não vai chegar a lugar nenhum. E se você gostou desse vídeo meio diferente, isolado, convidado, curte aí, compartilha esse vídeo, manda para as pessoas. Quantas pessoas que falam assim, não, eu vou deixar de pagar algumas dívidas, isso é um absurdo, pessoal, isso é o caminho. Se você tem algum amigo assim, alguma amiga, alguma família, alguma tia, alguma avó, compartilha esse vídeo e curta para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Afinal de contas, estamos aqui para mudar o Brasil através da educação financeira. É isso aí, pessoal, muito obrigado e até a próxima.